Começa agora Espírito de Mulher. Olá, ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Quinta-feira, 16 horas, é o tempo do programa Espírito de Mulher. Com muita alegria, eu quero agradecer a sua sintonia, agradecer a esta vibração que você troca conosco. Nós sentimos de verdade essa boa energia, esta recepção com tanta empatia que você demonstra através dessa energia, viu? Muito obrigada pela audiência. Quero aqui também agradecer a nossa equipe de bastidores. Sem vocês, não conseguimos realizar coisa alguma. Então, obrigada, Eliette Ribeiro, por compartilhar o link do Zoom conosco, para que nós possamos estabelecer essa conexão tão importante. Um beijo para você, Lili. Quero agradecer também a nossa equipe da técnica. Quem está conosco neste horário é Rogério Palma, é Fernanda Lima, é Jefferson Carvalho. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, pois graças ao trabalho que vocês desenvolvem, nós conseguimos chegar com voz, com imagem a tantos lares, no Brasil e no mundo. Muito obrigada, turma. Quero agradecer também quem está atendendo o telefone do ouvinte, o 0800 979 5011, também administrando o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996 433827. É ela, Thelma Ribas. Obrigada, Thelma, pela sua atenção, pelo seu carinho. Um beijo, tamo junto. Quero também agradecer o apoio da Lê Lopes, a Letícia Lopes, que está administrando o nosso facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos, neste momento, com transmissão ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Eu aproveito, peço para que você compartilhe o link deste programa com um amigo, uma amiga, porque o tema de hoje é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente vai poder se apropriar do conteúdo que nós vamos aqui apresentar, ok? Feito aqui os meus agradecimentos a essa equipe que nos ajuda a levar à frente este trabalho no bem, eu quero trazer aqui a superpoderosa da vez, a minha companheira de programa Espírito de Mulher, a Adriana Fukuda. Adriana, boa tarde, bem-vinda a mais uma semana. Boa tarde, Guilmar, boa tarde, nosso convidado, boa tarde a todos que estão conosco nessa tarde. O tema de hoje é super importante, sim, eu sei que tem uma faixa muito grande de mulheres que acompanham aí toda a programação da Boa Nova, que estão já nessa fase de que iremos discutir nessa tarde, né? Então, vamos ficar atentos. É isso, você falando em fase, me lembrou aquela música Mulher de Fases, né? Nós temos, sim, que falar a respeito deste tema muito importante. Estamos na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, a nossa produtora, Thaís Cabenguele, que eu quero aproveitar e já mandar o nosso carinho, nossa gratidão a ela pensou neste tema, foi atrás do nosso entrevistado, para que nós pudéssemos falar sobre estas fases. Somos, sim, mulheres de fase, né? E vamos trazer aqui para falar conosco sobre uma fase muito importante, que é a fase da menopausa, ele, o doutor Aldeniz Leite. Doutor Aldeniz, boa tarde, é muito bom ter o senhor aqui novamente conosco no programa Espírito de Mulher. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Guilmar. Adriana, boa tarde. A você que nos acompanha aqui, prazer estar junto com todos vocês. E uma satisfação rever aqui, sobretudo vocês duas aqui, que a gente não se encontra já há tanto tempo, né? Em função dessa experiência dramática que a gente vive. De qualquer forma, nós estamos nos superando, estamos vencendo as barreiras e estamos aqui trabalhando, participando, isso que é importante. É isso, de verdade. Estamos vivenciando uma experiência desafiadora, né, doutor? E nós vamos até incluir como uma das questões, né? E a mulher que está neste momento, nesta fase da menopausa em período de quarentena. Meu Deus, é muita coisa, né? Nós vamos tratar sobre isso também. O tema que nós vamos hoje aqui apresentar é o seguinte: menopausa. Como passar por esta fase com saúde mental? Porque isso que é importante, né? Nós temos aí, brincamos, falamos que somos mulheres de fase, somos realmente. Como passar por todas essas fases com saúde mental? Isso que nós queremos hoje trazer para você que nos acompanha. Eu peço já que você compartilhe, como eu disse, este programa para que nós possamos chegar com este conteúdo a uma quantidade sempre maior de pessoas. Doutor, para a gente começar a falar um pouquinho sobre este tema, eu gostaria que o senhor falasse sobre esta diferença, se a gente pode chamar desta forma, de saúde mental e saúde emocional.
porque quando a gente trouxe aqui este tema, né, Adriana, a gente ficou naquela dúvida, né? Menopausa, como passar por essa fase mantendo a nossa saúde mental? Daí ficamos, será que é mental? Será que é emocional? Daí a Thaís já trouxe aqui para a gente a resposta como sendo correta a mental, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho aqui, já iniciasse o programa. Tudo bem para você, Adriana? O doutor falando sobre a diferença de saúde mental e saúde emocional, doutor. Olha, para falar a verdade, não há uma diferença muito gritante em relação aos dois termos, porque, de uma maneira geral, os dois querem dizer a mesma coisa. Porém, saúde emocional não é um termo comum no âmbito da psiquiatria. Nós usamos mais saúde mental. Saúde emocional, a gente acompanha mais, por exemplo, nas revistas de grande circulação, naquela situação mais leiga que quer demonstrar uma questão ligada à mente. Não é um termo errado, né? Mas a gente esquece um detalhe. A saúde emocional fala, por exemplo, especificamente de emoções. A saúde mental aborda mais do que isso. O termo mental implica em pensamentos, crenças, emoções, um conjunto de fatores ligados à cognição, pensamento, crença, ideia, conceito, que se soma às emoções. Então, mental, de fato, é um termo mais adequado para abranger todos os fatores que envolvem saúde mental, saúde emocional, de uma forma assim, global. Porque envolve pensamento, emoção, conceito, né? Autoconceito, autoestima, envolve tudo. É melhor o termo saúde mental do que emocional. Maravilha. Quando nós iniciamos aqui o programa, não é? Para você que está nos acompanhando, o tema é menopausa. E menopausa é esta fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação, pois os hormônios femininos, o estrogênio, progesterona, já não são mais produzidos pelos ovários. Nós pensamos em algumas questões, né, Adriana? Falamos que vamos ter muitos testemunhos aqui para dar, mas eu queria começar com você, com a sua fala com o doutor Aldeniz. Eu busco tudo, uma compreensão até do ponto de vista espiritual. Então, uma das questões que eu gostaria até de fazer um link, talvez o doutor Denis possa me linkar, né? O quanto esse conhecimento acerca dessa nossa condição espiritual, né? Então, quando nós temos uma visão só material de nossa presença no mundo terreno, não nos vemos como espírito, tudo o que nos acontece tem um grau de percepção diferente. E o quanto as pessoas que chegam ao seu consultório e que têm já esse conhecimento, né, da nossa condição espiritual, trabalham melhor essa fase da menopausa. Concordo com você, sem dúvida, né? Veja, quando a gente tem uma visão espiritual mais abrangente, reconhecendo-nos como espíritos imortais, entendendo que a matéria que nós experimentamos aqui, que nós vestimos, ela é transitória, ela tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Quando a gente compreende isso e reconhece que a verdadeira vida, ela se prolonga para adiante de uma forma mais sutil, eterna, é claro que as mudanças comportamentais, as mudanças fisiológicas, as mudanças de ordem natural, provenientes do declínio do corpo, da matéria, não vão nos afetar, pelo menos tanto. Afetam, lógico. Quem que gosta de passar por sintomas desagradáveis? Ninguém, né? Mas toleramos um pouco mais. Entretanto, quando focamos no imediatismo, na satisfação do agora, de que as coisas devem ser boas exclusivamente agora, fica difícil passar por isso, porque não é o que nós vamos encontrar, né? Nós vamos nos deparar constantemente com
variações hormonais, biológicas, até mesmo emocionais, de conceitos próprios, enfim, tudo muda a todo momento e a gente tem que lidar com isso. Para quem não tem a compreensão da realidade espiritual, fica mais difícil. Certamente, a compreensão da realidade espiritual, ela nos ajuda a desempenhar as nossas tarefas, a buscar o conhecimento e com isso, de repente, a forma de enxergar fica diferente, a gente sofre até menos, não é? Se é que sofrer seria a palavra mais adequada. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito dos sintomas da menopausa, para a gente começar a trazer aqui a participação dos nossos ouvintes. Porque eu me lembro que na época que eu era criança, tinha meus 10 anos, 12 anos, eu via as minhas tias que reclamavam dos sintomas e aquele calor insuportável, e elas tinham um mal-estar tremendo, então já era um olhar diferente, a gente falava, puxa, ela já chegou numa fase, né, muito terrível para uma mulher que vai chegando à idade, e mulher, de repente, com uns 40 e poucos anos. É que quando eu tinha 10, uma mulher de 40, era diferente a forma como uma mulher ela era vista naquela época com mais de 40 anos. Totalmente já cumpriu com a sua parte, com a sua missão, não tem mais nada a fazer, era mais ou menos por aí, não é? Agora, hoje em dia, eu observo, tanto no meu caso, como eu passei por essa fase, já tem 10 anos que eu passei por essa fase, como eu disse um pouco antes para o senhor, aos meus 45 anos, e os sintomas, claro que vieram, mas de uma forma mais tranquila, nós temos mais informações. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa questão, tanto dos sintomas, como da forma como nós, lá atrás, mulheres, observávamos estes sintomas e como, hoje em dia, é possível nós lidarmos com essa questão? Sim, claro. Eu acho que o importante, uma coisa que deve ser lembrada aqui, é trazer alguns conceitos mais atuais a respeito dessa questão, né? Primeiro ponto importante é assim, a menopausa, a palavra menopausa quer dizer, na verdade, um período. Ela em si não produz sintomas. O sintoma vem de um outro aspecto que eu vou abordar já. Só para trazer esse conceito inicial. O que é menopausa? Menopausa é um período. Qual é esse período? É o período em que ocorre uma última menstruação. Depois disso, a mulher não menstrua mais, nem mesmo ciclos irregulares, fluxos anormais, como acontece antes disso. Ela não menstrua mais. Quando ela não menstrua mais por um ano, damos o diagnóstico de menopausa. Então, menopausa é considerada quando uma mulher tem interrupção da menstruação por um ano, e aí recebe esse diagnóstico. Agora, existe um conceito novo, que antigamente era chamado de climatério. Muita gente conhece esse nome. A gente hoje utiliza o termo perimenopausa. O que é a perimenopausa? Perimenopausa é um conjunto de alterações onde se iniciam os fluxos menstruais irregulares e os sintomas ligados ao que a gente conhece como climatério. Então a mulher começa a ter menstruações muito volumosas, ou então muito curtas, de pouco sangramento, durando menos tempo ou mais tempo. De repente ela fica 2, 3 meses sem menstruar. No 4º mês, vem uma menstruação muito volumosa. Começa com essa irregularidade. Junto com isso, ela começa a ter sintomas bastante indesejáveis. Quais são eles? Os mais comuns são aqueles calores que nós chamamos de fogacho. A mulher está dormindo tranquila, de madrugada acorda transpirando.
um calor que toma conta do rosto e do pescoço, do tórax, sobretudo. E ela fica vermelha, assim, suarenta. Esse é o sintoma característico. Então, transpiração e calor é o sintoma que são dois sintomas que chamam logo a atenção de imediato. Junto com isso, vêm sintomas físicos e mentais. Os físicos, cansaço, dores musculares, dores articulares, muitas vezes, uma lentidão, uma adinamia, ao mesmo tempo, às vezes, um choro mais fácil, uma alteração de sono, e é difícil para pegar no sono, daqui a pouco acorda muito de madrugada. Esses são os sintomas físicos mais comuns. Os mentais, irritabilidade, labilidade de humor, ora está alegre, daqui a pouco uma pequena notícia, uma palavra mal colocada, pronto. Fica triste, fica aborrecida, fica nervosa. Esses sintomas ocorrem geralmente, aproximadamente, 2 anos antes da última menstruação, até aquele período de 1 ano, quando damos o diagnóstico de menopausa. Então, ele pode se estender um pouco, mas é geralmente dentro disso. Nós chamamos isso de transição menopausal. É o nome que se dá para isso agora. Começa, às vezes, com 5 anos antes da interrupção da menstruação. Menstruação irregular, sintoma desagradável, perda de sono, irritação. Passado esse período, a menstruação interrompe. Aí a pessoa não menstrua mais por 1 ano. Pronto. Diagnóstico de menopausa. Esse é o apanhado que a gente dá. É lógico que isso, de todo sempre, causa um desconforto muito intenso. A vantagem da atualidade é que, até mesmo no âmbito psiquiátrico, nós já temos recursos, além do ginecologista, que pode dispor da terapia de reposição hormonal, o psiquiatra também pode colaborar tratando com algumas medicações antidepressivas esses sintomas, que a gente chama de sintoma vasomotor, calor, transpiração, sem a pessoa ter depressão. Esses medicamentos servem somente, muitas vezes, para tratar esses outros sintomas. Então, nós podemos colaborar, por exemplo, no tratamento dessa fase da perimenopausa, inclusive com outros medicamentos que não sejam a reposição estrogênica, o estrógeno, né? Então, hoje temos recursos para tratar. Então, há um conforto maior. Em épocas anteriores, não havia esses recursos e o sofrimento, com frequência, era muito grande. Fora as consequências, que talvez a gente aborde aqui, como a questão da osteoporose, fraturas, outras complicações que aparecem. Certo, para você que está aí nos acompanhando, você está vendo o doutor Aldenise no programa Espírito de Mulher e se perguntando, este tema, para você que chegou agora, de repente, não nos acompanhou desde o início, estamos falando sobre menopausa, como passar por essa fase com saúde mental. Por isso, o doutor Aldenise aqui conosco, né, Adriana? Verdade, e eu justamente conversei com uma moça, eu considero moça porque ela tem 45 anos, e ela adequa muitos sintomas que ela tem, que para mim, ao que eu estou colhendo de informação, é já pré-menopausa, essa perimenopausa, né? Então, ela tem sintomas que ela descreve como transtorno de ansiedade, assim que ela sente que ela está com algum transtorno de ansiedade ou alguma questão depressiva. Mas eu acredito que muitas mulheres como ela confundam essas percepções físicas com somente uma questão somente de ordem mental e emocional e não com menopausa, né? Exato. Um detalhe importante que você colocou, Adriana, foi bem interessante isso, porque a gente tem que compreender que, para que haja, por exemplo, uma depressão, é preciso
preencher os critérios diagnósticos. Não é porque ficou mais irritada, mais nervosa, perdeu o apetite, está mais cansada. Isso aí com certeza é depressão. Não. São sintomas naturais da deficiência estrogênica. Até porque o estrógeno, por exemplo, tem uma participação importante na modulação, na regulação de neurotransmissores cerebrais que interferem no humor. Mas nem por isso quer dizer que tenha depressão. É apenas uma fase desse período específico, sem ter doença depressiva. Então é bom separar realmente isso. Com certeza, nós observarmos o comportamento, tanto nosso como das pessoas que estão ao nosso redor, até para buscar ajudá-los de alguma forma, né, doutor? Exato. Nós estamos aqui falando a respeito dessa saúde mental, passar por esta fase com saúde mental. O senhor falou sobre estas questões que podem surgir quando a pessoa, de repente, tem alguns sintomas e não traz ou não busca um tipo de tratamento mais adequado, como a questão da osteoporose. Eu acho que é bacana a gente poder até ouvir um pouquinho o senhor falar sobre essa questão, para trazer um pouco mais de informação do que pode acontecer neste período, nessa fase, doutor. Sim, a deficiência de estrógeno, né, que é um hormônio importantíssimo em vários setores da economia do organismo, tanto mental quanto físico, ele interfere, por exemplo, na remodelação óssea, auxiliando o fortalecimento ósseo. Consequentemente, quando ele está em deficiência, particularmente o estrogênio, há um grande risco no período da menopausa e pós-menopausa, 60 anos, 65 anos para frente, por exemplo, 10 anos depois da interrupção da menstruação e o estabelecimento da menopausa, o risco de fratura, quando a mulher não é acompanhada adequadamente em função do aparecimento de osteopenia, como quando faz uma densitometria óssea, as duas alterações importantes que a gente encontra são a osteopenia, que não chega a ser um comprometimento grave como a osteoporose, mas é um padrão de risco para o desenvolvimento dela, e mais gravemente, a osteoporose. Então, o risco de ocorrer fratura espontânea ou ao menor sinal de um tropeço, uma queda leve, já pode promover uma fratura osteoporótica. Então, esse acompanhamento é fundamental. Caso haja indicação, ou seja, se não tiver contraindicação, fazer a terapia de reposição hormonal ou utilizar outros medicamentos, como, por exemplo, a tibolona, outros medicamentos que não são do ponto de vista hormonal, mas colaboram com esse tratamento. Então, há uma necessidade de atenção, principalmente naquelas mulheres, por exemplo, que fumam. O tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a falta de atividade física, o sedentarismo, todos esses fatores acrescentam como gravidade para o risco de osteoporose e fratura osteoporótica. O senhor falando sobre essa questão da atividade física, da mulher que não fuma, realmente nós temos essa possibilidade de dar o nosso testemunho aqui, não é, Adriana? Eu não fumo, faço um pouco de exercício, você é uma atleta, então quando nós buscamos ter no nosso corpo este movimento constante, certamente nós vamos contribuir para que neste futuro, nesta fase, a gente possa estar um pouco mais gabaritado, enfrentar com menos sintomas e um pouco menos irritabilidade, se é que eu posso chamar assim, não é, Adriana? A gente tem essa condição de fazer esse testemunho, você que é atleta, certamente você não está nessa fase, mas está aí colaborando, para que quando chegar, você possa estar aí numa condição melhor, não é?
É verdade, eu aproveitei aqui o início antes do programa, estávamos conversando e, de fato, né, eu tenho essa condição de chegar até os 49 anos, estou ainda sem nenhum sintoma dessa questão da menopausa, também não alteração nenhuma do meu ciclo. Eu acredito que mais à frente isso vai ocorrer naturalmente, mas talvez a atividade física realmente tenha colaborado, o fato de eu não beber, não fumar, não ter nada que realmente estresse meu organismo de outro ponto de vista. E interessante é que nós sabemos que após qualquer atividade física, a quantidade de hormônios que a gente produz ali, de bem-estar, né? E às vezes você acorda meio devagar, meio triste, você vai para uma atividade, você termina, você está com uma adrenalina, uma mudança total do seu estado de humor. Mas eu também vejo, doutora Denise, e até uma pergunta que nós sabemos dessas terapias de reposição hormonal, mas eu vejo também muitas atletas, mulheres maduras, utilizando através de receituário médico, elas estão indo a ginecologistas, hormônio masculino, para fazer essa complementação e tem dado um resultado muito positivo. Isso para a menopausa realmente vem a somar? Sim. Não é incomum, embora não seja uma prescrição rotineira, largamente aberta, a, por exemplo, acrescentar testosterona auxilia, por exemplo, quando há uma redução da libido, uma hipofunção sexual, uma diminuição do orgasmo. Quando nós utilizamos, por exemplo, baixas doses de testosterona, isso pode auxiliar. Ao mesmo tempo, a terapia de reposição hormonal, reposição de estrógeno, progesterona, etc., isso tem um papel muito importante, guardadas as devidas contraindicações. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão que não está controlada, que teve ou está em curso um tratamento para câncer de mama, totalmente contraindicado, porque a terapia de reposição hormonal pode levar ao aparecimento de neoplasia mamária. Por isso é que o controle tem que ser rigoroso, não deve ser abolido o tratamento, mas ter um acompanhamento adequado. Pessoas que tiveram tromboembolismo, trombose venosa profunda e outros, ou histórico familiar de embolia, não dá, é contraindicado. Mas se não há essas contraindicações, ela traz um benefício muito grande. Previne fratura, diminui o risco de diabetes, reduz o risco de depressão. Então traz um benefício muito grande. Tira os sintomas vasomotores, calor, etc. Também trata isso. Melhora a libido, melhora a função sexual. Então também traz um benefício muito grande. Então é bem indicado nessas situações. Eu quero, neste momento, pedir licença para você, Adriana, para você, doutora Aldenice. Nós vamos trazer a participação de uma colaboradora do Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos trazendo semanalmente participações de colaboradoras do clube, de colaboradores, para falarmos da importância do Clube Amigos da Boa Nova. E quem está conosco hoje é a Sueli. Sueli, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Espírito de Mulher. Boa tarde, Vilmar. Eu que agradeço a participação. Boa tarde, Su. Estamos aqui para ouvir de você um pouco sobre este trabalho que é desenvolvido no clube, a possibilidade que vocês têm do contato com a pessoa que precisa de uma palavra, a pessoa que está aí buscando algo dentro da programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV para esse momento desafiador que estamos vivenciando agora na materialidade, que é a pandemia. Você tem alguma novidade, alguma forma de orientar essas pessoas que queira trazer aqui para nós neste momento? Sim, a maioria das ligações, né, que nós fazemos para as pessoas, convidamos a acompanhar a programação, porque tem ajudado muito, né? Muitas pessoas estão sozinhas, isoladas, preocupadas, algumas doentes. Então, a programação tem sido para eles uma companhia, está ajudando muito, né? Dá força, coragem. Então, a nossa conversa normalmente é assim.
né, além de pedir a colaboração, que é importante para manter a divulgação da doutrina espírita, nós também damos um apoio, né, moral às pessoas, né, damos a ela um amparo para que ela possa passar por este momento complicado e difícil, né? Isso. De que forma, Sueli, alguém que de repente esteja nos acompanhando pela primeira vez aqui no programa Espírito de Mulher, pode entrar em contato com vocês, o Clube Amigos da Boa Nova? Quais são as formas de contato? Inclusive, eu venho hoje, né, fazer um apelo a todos que nos acompanham, que ainda não são sócios, para que se associem aqui ao Clube Amigos, né, para manter a divulgação da doutrina espírita. A FEAL depende exclusivamente de doações, né, para continuar. E aqueles que são sócios já agradecemos muito, porque a colaboração é muito importante para que a gente continue com o trabalho, né? E estamos solicitando no momento, né, as contribuições que sejam mudadas de boleto para débito em conta ou cartão de crédito, porque são taxas menores para nós e a pessoa não precisa se preocupar, né? Se o boleto chegou, às vezes extravia, às vezes perde. Então, seria uma colaboração mais efetiva, que vai nos ajudar bastante e também sem a preocupação. Então, de que forma entrar em contato com vocês, Sueli? Oi? Não entendi. De que forma entrar em contato com o Clube Amigos da Boa Nova? As pessoas podem entrar em contato conosco através dos telefones, né? Que é o 0800 12 018 38, também pelo 2456 7109 ou 2458 3214, ou pelo WhatsApp, que é bem prático, né? Que é o 97261 0272. E também por e-mail, né? clubeamigosdaboanova@feal.com.br. Maravilha, Sueli. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco no programa Espírito de Mulher. Deixa nosso carinho a toda a equipe aí de colaboradores que estão aí prontos para atender uma ligação com uma palavra de carinho e de consolo. E na próxima semana nós estaremos com vocês, ok? Tá bom, eu que agradeço essa oportunidade, viu? Um beijo aí para todos. Beijo, Su. Até a próxima. Então, quando nós falamos a respeito desta nossa necessidade, essa nossa busca através do conhecimento para estarmos aí nos fortalecendo, né? O clube nos dá esta oportunidade, pois nós ajudamos a Fundação Espírita André Luiz levar à frente a sua missão, que é divulgar a doutrina através de todos os meios de comunicação possíveis. E quando nós falamos em divulgar, este tema de hoje é muito importante, não é, Adriana? Pois uma frase que o doutor João Lourenço sempre usa, que eu gosto muito, ele fala que a desinformação mata mais do que a doença. Então, é importante a gente se informar, saber maneiras de estarmos aí melhorando a nossa condição física, melhorar a nossa disposição para enfrentarmos aí os desafios do dia a dia, né, Adriana? Verdade. Na casa espírita, muitas vezes eu recebia mulheres que apresentavam muitos sintomas que são de ordem sensorial, ordem emocional, e aquelas ligadas até muito perceptivelmente a questões já da menopausa. E elas, sem entender muito esse universo, elas buscavam a casa espírita até acreditando que aquilo fosse de ordem espiritual. E eu vejo que o que falta, talvez, nessa forma de acompanhar a mulher nessa fase da vida, é justamente exames mais evidentes ou que tragam mais respostas muito mais cedo para as mulheres, para que elas não fiquem tão perdidas nesse universo. Será que é físico? Será que é a menopausa? Ou nós que temos muito essa percepção do espiritual também, essas sensações às vezes podem nos confundir. Então, eu peço para as mulheres sempre buscarem primeiro todas as questões da matéria, né, em torno disso. Adriana, isso eu também acompanho um pouco na casa espírita e vejo que é importante citar o seguinte: nós temos que ter um pouco de cuidado em interpretar que tudo seja de natureza espiritual.
A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, em todos os aspectos. Eu vejo pessoas se precipitando às vezes e dando um diagnóstico, olha, isso aí é mediunidade o que você tem. E no fundo não é. Olha, isso aí com certeza é a presença de espíritos. Bom, os espíritos com certeza estão presentes, mas não influenciando, perturbando, nem sempre é assim, né? Então a gente tem que levar em conta que nós temos um organismo, e esse organismo está, nesse momento, sendo, digamos, um certo calabouço para o espírito, uma prisão para o espírito. E isso significa que o espírito está, de certa forma, subjugado àquele organismo, e nós devemos dar atenção a ele. Por exemplo, já tive um caso que me foi encaminhado e disseram que era uma mediunidade e a pessoa precisava imediatamente ir para o centro espírita fazer tratamentos. Ora, ir para o centro espírita é sempre muito bom, assistir palestra, acompanhar o passe, receber as orientações, claro que isso sempre é bom. Só que a pessoa tinha um hipertireoidismo, não tinha nada a ver com mediunidade. Ela tinha sintomas parecidos, mas era um problema da tireoide. Se ela não busca esse tratamento, ela não vai melhorar, ela vai ter problemas sérios. Então, vamos dar atenção também à questão do organismo, como no caso aqui da menopausa, do climatério, da perimenopausa. Vamos fazer investigações biológicas também, não rotular tudo como espiritual. Eu quero trazer algumas participações de ouvintes. Tem perguntas aqui sobre hormônios, sobre esta fase. Eu quero compartilhar aqui com o senhor, doutor. A pergunta é assim, a Thaís é que passou essa pergunta para a gente, a nossa produtora. É uma mulher que resolve passar por essa fase naturalmente, sem fazer reposição hormonal, sem remédios. É preciso tomar hormônios, já que nessa fase perdemos um pouco, ou se não repusermos, não teremos problemas? E a reposição é somente para amenizar estes sintomas, doutor? Não é obrigatório fazer terapia de reposição hormonal. É possível, dependendo do nível de sintomas, tratar com medicações que não correspondem a essa direção hormonal. Medicamentos que não sejam à base de hormônios, estrógeno, progesterona. Agora, atividade física, suspensão do tabagismo, redução quanto possível do consumo alcoólico, estimular o lazer, a cultura, a leitura, o aprendizado, a interação com as pessoas, melhorar a condição do humor e da interação, do contato. Todos esses fatores também representam promoção de saúde. E nós queremos logo aquela receita imediata, eu preciso tomar remédio. Mas não adotamos outros comportamentos. Continuamos ingerindo gordura, bebendo uma série de substâncias que não trazem benefício, comprometendo o nosso organismo, que farão uma colaboração imediata com aqueles sintomas desagradáveis, exacerbando-os. Então, nem sempre é obrigado a tratar com a reposição hormonal. Agora, existem mulheres que têm o maior risco de fratura, têm o maior risco de sintomas depressivos, e a terapia de reposição hormonal, por si só, pode melhorar o sintoma da depressão, pode melhorar, corrigir o risco de fratura patológica e assim por diante. Então, o médico saberá fazer essa distinção. Quem deve tomar e quem não deve. Isso. Adriana? Tem também essa proposta de alguns ginecologistas de suspensão da mediunidade. Então, a pessoa toma hormônios desde muito cedo que não deixem com que ela menstrue. Essa forma vai ajudar lá na frente nessa questão da menopausa ou não interfere? Cortou um pouquinho, Adriana, eu não peguei muito o começo. Qual era no começo o que você disse?
Assim, que tem uma forma de tratamento que os ginecologistas às vezes dão para algumas mulheres, em que elas tomem um determinado tipo de hormônio de uma determinada forma que não permita que ela menstrue. Então, ela passa meses ou talvez sem a menstruação. Isso vai ajudar mais à frente na menopausa ou não interfere? Não interfere. Alguns medicamentos, né, alguns contraceptivos orais servem para interromper definitivamente a menstruação. Ela não menstrua, pronto. É uma escolha. Ah, mas isso causa problema. Havia um conceito antigo de que a mulher que não menstruasse, isso seria um problema. Né? Costumava-se dizer, aqui naturalmente em tom anedótico, mas era o que as pessoas diziam, isto vai subir para a cabeça. Né? Nada a ver, claro que não. Não acontece absolutamente nada. Quando a mulher é muito jovem, 20 e poucos anos, nós não aconselhamos que ela faça esse tratamento logo de imediato de interrupção da menstruação. Porém, após os 35 anos, por exemplo, eu acho bastante seguro, acho válido, é uma escolha. Eu não quero menstruar, eu não quero ficar naquela situação mensal. É uma escolha. O ginecologista trata adequadamente, interrompe a menstruação, não tem nenhum problema maior. Posteriormente, ela passará pelas fases naturais da perimenopausa e da menopausa. Doutora Aldenice, tem mais participações de ouvintes? A Marlisa de Limeira, ela diz assim: boa tarde, doutora Aldenice. Gostaria de saber até quando vai a menopausa, pois aos 50 anos entrei nela, mas até agora tenho sintomas da menopausa, mas nunca me atrapalharam na vida. Tomei somente medicamento fitoterápico, mas nenhum resolveu os sintomas. Ela está hoje com 67. Será que vou para o mundo espiritual levando esta mala sem alça? Ela coloca aqui a Marlisa de Limeira. Nessa idade, é improvável que esses sintomas, vamos lá, eu me refiro aos sintomas chamados vasomotores. Eles podem ocorrer? Cada caso é um caso, até pode, mas eu sugiro que ela faça uma investigação mais adequada para verificar se o cansaço, a constipação, por exemplo, que é um sintoma que aparece também, a fraqueza, a lentidão, não decorre de outras patologias. Na idade dela, um problema chamado hipotireoidismo, diferente daquele que eu citei há pouco, que era o hipertireoidismo. O hipotireoidismo produz sintomas muito parecidos com a menopausa. Cansaço, fraqueza, adinamia, lentidão, voz cansada, desânimo. A pessoa pensa que é depressão, mas não é. Ou pensa que é algum fator pós-menopausa, e não é. Pode ser um hipotireoidismo. Termina aqui Espírito de Mulher.